o livro de Êxodo, capítulo 4. Vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso de número 26. Êxodo 4, 18 a 26. Os irmãos que estão lendo o livro de Êxodo nesse mês serão agraciados dessa noite, todos nós que estamos lendo, o livro, que vai nos ajudar na nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus, verso 18. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Verso 21. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Verso 24. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou aos pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, escrito pelo próprio Moisés, o nome Êxodo significa saída ou partida. E, de fato, esse livro vai nos narrar ou nos relatar com muita maestria a grande saída que Deus proporcionou ou providenciou ao povo hebreu. Esse povo hebreu que estava sendo escravizado durante 400 anos na terra do Egito. O livro vai nos narrar desde o nascimento do mediador levantado para libertar o povo, Moisés, até boa parte da peregrinação deles no deserto. E Deus, por meio de Moisés, nós sabemos, de fato manifesta seu grande poder. Nós sabemos a história, é muito conhecida por todos nós. Deus manifesta seu poder usando Moisés, realizando milagres, enviando pragas como um julgamento ao povo egípcio, que era, nós sabemos, um povo cruel, um povo obstinado, um povo ímpio. E é nesse livro que vemos Deus lançando também o grande alicerce da ética moral bíblica, resumida nos 10 mandamentos. E mais que isso, meus irmãos, o livro de Êxodo, esse que está aberto diante de vocês aí, lança os alicerces de uma teologia em que Deus, o Pai, revela seu nome, revela seus atributos, revela sua redenção, revela sua lei e revela como ele deve ser adorado por nós. E aqui, nesse livro, nós vemos Deus realizando aquilo que ele mesmo tinha prometido anos atrás ao seu servo Abraão. E essa que era promessa até aqui começa a ganhar corpo, começa a ganhar forma. As promessas feitas a Abraão começam a se tornar realidade. Aquela promessa de redenção, justamente quando Israel é liberto da escravidão do Egito. E aí começa rumo à terra prometida, a Canaã. Tanto isso é verdade que o verbo resgatar é muito repetido nesse livro de Êxodo, justamente para destacar o amor de Deus para com seu povo. Mas acredito que o âmago da teologia da redenção
está muito mais evidente no próprio capítulo 12 desse livro, onde vemos a narrativa da Páscoa. Meus irmãos, isso é lindo, maravilhoso e, de certa forma, consolador aos nossos corações. Porque o próprio apóstolo Paulo considerou a morte do Cordeiro da Páscoa cumprida em Cristo. Escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele diz: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Sacrificado. Porém, meus irmãos, esses elementos teológicos não são meramente apresentados aqui no livro, lado a lado, na narrativa de Êxodo, mas eles possuem um significado mais pleno, rico, pelo fato de fazerem parte inseparável do relato de como Deus levantou, de como Deus promoveu o seu servo Moisés, para ser esse mediador. Moisés, sendo o grande mediador, ele foi levantado para libertar o seu povo da escravidão, para inaugurar o seu reino entre eles, firmando com a nação uma aliança especial, pelo qual nenhuma outra nação foi assim agraciada com essa aliança, somente Israel. E também Moisés foi usado para estabelecer o tabernáculo de Deus entre os homens. E esse relato da redenção, do qual cantamos aqui, do povo de Deus sendo tirado da escravidão e sendo agora levados a uma consagração, a uma santidade mediante a essa aliança, estabelecendo o tabernáculo entre o próprio povo, prefiguraria o que Cristo veio a fazer quando se manifestou em carne a nós. Cristo fez exatamente a mesma coisa, porém de forma muito mais plena, de forma muito mais perfeita, morrendo em nosso lugar, para nos libertar da escravidão do pecado e nos guiar em santidade até a verdadeira terra prometida, que é o céu, e fazendo habitar em nosso corpo, que é o tabernáculo do Espírito Santo, a sua santa presença. Mas aqui, no capítulo que lemos, no capítulo 4, do verso 18 a 26, essa promessa de liberdade ainda está no começo. Moisés, servo escolhido por Deus, tinha acabado de ser chamado por Deus através da sarça ardente e estava agora retornando ao Egito para cumprir a vontade de Deus e dar início a esse plano de redenção que eu acabei de falar a vocês. Porém, como vimos aqui, o Senhor queria matá-lo, queria matar Moisés. E surge uma pergunta para nós, e uma pergunta importante: como pode isso? Deus querer matar o servo que ele mesmo tinha escolhido como instrumento de libertação do seu povo. E o meu objetivo diante de vocês é exatamente entendermos isso. É vermos que, de fato, Moisés prefigurava Cristo, do qual o Senhor agradou moer. Cristo, o verdadeiro Moisés, Deus o fez enfermar por causa das nossas iniquidades. E esse relato parece confuso para nós à primeira vista, mas não é confuso para Deus de modo nenhum, pois Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas Ele é Deus, sábio, e todos os seus preceitos são harmoniosos. Portanto, vamos pedir ao Senhor, como já foi orado aqui, para que nos ilumine na compreensão da sua palavra. A divisão do texto é simples, não é difícil. Se você olhar para o texto comigo, você vai ver que a primeira coisa que vamos nos atentar é a preparação então de Moisés para retornar ao Egito. Se você olhar aí, você vai ver que isso vai do verso 18 ao verso 20. Logo em seguida veremos o lembrete de Deus a Moisés. Isso vai do verso 21 ao verso 23. E depois veremos a ira de Deus sobre o próprio Moisés, do verso 24 a 26. Pois bem, vamos entrar no texto, então, vendo primeiramente essa preparação de Moisés para retornar ao Egito. Aí no verso 18, na parte A, vamos atentar somente na parte A, que diz assim a palavra de Deus. Depois, Moisés voltou a Jetro, seu sogro. Ou em outras traduções, saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro. Saindo de onde?
porque o texto diz que ele saiu de algum lugar, ele retornou de algum lugar para ir ao seu encontro, ir ao encontro de seu sogro. Se olharmos aí, e olhe comigo de fato, no capítulo 3 do próprio livro de Êxodo, vamos ver de onde Moisés está retornando. Olhe comigo o capítulo 3, no verso 1. Capítulo 3, verso 1. Vamos ver de onde Moisés está retornando. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Ou seja, assim como o rei Davi, Moisés era um pastor. E ele, assim como Davi, não tinha pretensão nenhuma de se tornar um líder. E Moisés, que aqui era um pastor, foi chamado para deixar de lado o cuidado do rebanho e tornar-se pastor do povo de Deus. Pastor do povo de Deus. E esse chamado veio através do que a Bíblia apresenta aqui no capítulo 3, que acabamos de ler como sendo pelo anjo do Senhor, não é? E esse termo aqui é usado para designar o próprio Deus. Moisés teve um encontro com Deus ali nessa ocasião. Então, é importante entendermos, quando o verso 18 diz que Moisés estava voltando, Moisés estava retornando de um encontro pessoal que teve com o próprio Deus, que lhe apareceu em forma de uma sarça, como diz o final do verso 2, né? Que embora estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. É nesse contexto que Moisés dirige a palavra para o seu sogro, que também, ao mesmo tempo, além de ser seu sogro, era o seu patrão, como acabamos de ler no capítulo 3. E Moisés se dirige ao seu sogro com as seguintes palavras. Olhe comigo no verso 18, retorne comigo no capítulo 4, do verso 18. É nesse contexto aqui que Moisés vai dirigir. Olha o verso 18, parte A e B. Moisés voltou a Jetro, o seu sogro, e ele disse: preciso voltar ao Egito para ver se os meus parentes ainda vivem. Essas são as palavras que Moisés disse ao seu sogro. E isso é importante demais para nós entendermos o quão Moisés, apesar das suas relutâncias, era de fato um servo de Deus. Ele obedeceu ao chamado de Deus. E ele já começa a assumir esse ofício diante dessas palavras ditas ao seu sogro. E ele pede aqui, como vimos, uma permissão para visitar a sua família e os seus irmãos no Egito. E é interessante porque, se percebermos, Moisés ele não revela maiores detalhes do encontro que ele teve com Deus. Ele não é minucioso nos acontecimentos ali relatados no capítulo 3, o encontro que ele teve com Deus. E o fato dele guardar esse segredo do seu sogro, melhor dizendo, pode ser atribuída à sua singular modéstia. Moisés era muito modesto. Moisés era um homem muito humilde. Moisés, ele não mentiu aqui, pois de fato um dos objetivos de Deus para ele era que Moisés encontrasse com sua família. Isso é muito claro no capítulo 3. Tanto que no caminho ele já encontraria com um dos membros da família, que era o próprio Arão. Mas isso destaca o quão Moisés era humilde, era modesto, mas também muito prudente, porque, pense comigo, meus irmãos, se fossem transmitidas as palavras de Deus, ou as palavras que Deus transmitiu a Moisés para a família de seu sogro, a notícia, pense bem, que Deus faria guerra contra o Egito por meio de Moisés, aquele príncipe abastado que estava retornando ao Egito, essas notícias poderiam chegar rapidamente ao Egito. Poderiam chegar até primeiro do que o próprio Moisés. E aí um alarme geral seria acionado entre os egípcios. Seria provavelmente uma grande frustração, porque o Egito ia se armar e se preparar para receber Moisés. Portanto, era essencialmente necessário que o negócio fosse mantido em segredo. Afinal de contas, o encontro não foi com Jetro, foi com Moisés.
E apesar de Moisés não revelar muitos detalhes, olhe o seu sogro aí, pois ele autoriza, e autoriza em forma de bênção, né? Olha a parte C do verso 18. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Essa foi a resposta do sogro de Moisés diante das palavras de Moisés. Isso nos ensina algo muito importante, meus irmãos. Como é de extrema necessidade para nós que somos servos do Senhor carregarmos duas qualidades que Moisés aqui tinha: sinceridade e integridade. Integridade. Moisés viveu durante 40 anos com seu sogro e foi tempo suficiente para Jetro ver que Moisés não era um homem mentiroso. Foi tempo suficiente para Jetro perceber que aquele homem que casou com sua filha não era um homem enganador, não era um homem leviano, mas era um homem sério, verdadeiro e totalmente íntegro. E é por isso que essa bênção é encontrada aqui no final do verso 18, né? É totalmente plausível, pois ele conhecia o seu genro e conhecia que o seu genro era um homem de caráter. E diante disso, diante dessa bênção do sogro, Moisés então se prepara para a viagem, quando de repente Deus pela segunda vez fala a Moisés, só que dessa vez em Midian. Olha comigo o verso 19. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. A primeira vez que Deus tinha falado com Moisés era no capítulo 3, do outro lado do deserto, naquilo que é conhecido como Monte Horebe. Agora aqui no verso 19, parece que Deus pela segunda vez fala a Moisés, e dessa vez foi em Midian, não é? Como diz o verso 19, que era o local onde provavelmente o próprio Moisés morava, onde é descrito nas escrituras que o seu sogro era o sacerdote nessa localidade, em Midian. E olhe, percebam as palavras que Deus direciona ao próprio Moisés. São palavras de encorajamento. Perceba comigo. Olha o final do verso 19. Pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Todos os que procuravam matá-lo morreram. Inclusive o faraó Tútemes III, que provavelmente era o faraó que governava o Egito no período que Moisés fugiu de lá. Então, diante desse encorajamento que Deus faz aqui a ele, no sentido que, olha, volte, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo, diante desse encorajamento, olha comigo o verso 20. Então, Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Perceberam? Então Moisés levou sua mulher e seus filhos. Os filhos aqui de Moisés eram Gerson e Eliezer. E olha que interessante o final do verso 20, pois destaca uma frase que parece estar um pouco deslocada, mas não está. Diz assim: levava na mão a vara de Deus. Não está deslocada, meus irmãos. Essa frase ela está preparando o versículo a seguir, pois é por esse cajado aqui, por essa vara, que Moisés faria todos aqueles milagres que nós conhecemos bem no livro de Êxodo. E também aqui Deus prepara Moisés, o lembrando de tudo aquilo que ele já tinha falado lá no primeiro encontro que Moisés teve com Deus na sarça ardente. E é importante nós destacarmos isso. Deus está lembrando aquilo que ele já tinha acabado de falar para Moisés. E nós vamos então destacar esse lembrete de Deus, aí a partir do verso 21 até o verso 23. Olha o verso 21, Deus relembrando a Moisés. Verso 21, disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Mesmo Moisés sendo obediente, já estava partindo rumo à sua missão, Deus faz questão de lembrar a Moisés dos desafios que ele enfrentará e como Deus vai agir diante as circunstâncias operadas lá. E, meus irmãos, isso nos ensina algo precioso. Nos ensina que mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo
doutrinas elementares para a nossa fé, pois elas estão em nossos corações pelo Espírito Santo, devemos sempre relembrar o que já sabemos. E Deus faz isso. Deus relembra, através das suas santas escrituras, as suas santas promessas aos nossos corações. Afinal, nosso coração é pecaminoso e o nosso coração constantemente joga neblina para fazer com que nossa mente esqueça das promessas de Deus. Esqueça das promessas de Deus. E é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está relembrando a Moisés o que ele acabara de falar no capítulo 3. E olha o que ele destaca no final do verso 21. Ele relembra a Moisés que ele vai endurecer a Faraó, não é? Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Não deixar o povo ir. Muito semelhante quando Jesus nos adverte que teremos tribulações, aflições nesse mundo, né? Nós sabemos isso. Jesus deixou isso bem claro. Mas quando vêm as aflições e as dificuldades, nós esquecemos disso. Ou se lembramos de uma maneira rasa. Da mesma forma, Deus está falando, olha, eu disse várias vezes e vou repetir, Moisés, eu vou endurecer, ou seja, não será fácil. Eu vou endurecer o coração de Faraó. 9 vezes em Êxodo, o endurecimento do coração de Faraó é atribuído a Deus, como vemos aqui. Em outras 9 ocasiões, a declaração é que o próprio Faraó se endureceu. E é só a partir da 6ª praga que Deus confirma que o endurecimento foi uma ação deliberada do próprio Faraó. Nós sabemos, todo ser humano naturalmente possui um coração duro, obstinado pelo pecado. E em muitos casos, nós sabemos disso muito bem, somos provas vivas desse milagre, que Deus quebra o nosso coração de pedra e coloca as suas leis nos nossos corações, o coração dos seus eleitos, para que nós venhamos então se arrepender dos nossos pecados e não só isso, viver uma vida em arrependimento. Viver uma vida em arrependimento para servirmos a Deus. Vamos em Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel 36. Deixa o dedo em Êxodo, que vamos retornar em Êxodo. Mas vamos relembrar dessa promessa que Deus fez. Ezequiel 36, verso 26 e 28. Ou melhor dizendo, verso 26 a 28. Ezequiel 36, 26 a 28. Olha que promessa maravilhosa, meus irmãos. Vamos relembrar dela. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir. Eu vou repetir. E os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Perceberam? O próprio Deus levaria com esse processo a nós agirmos de acordo com a vontade dele. E é por isso que nós não devemos nos vangloriar. Thomas Watson dizia, o puritano do século XVIII, quanto mais um galho tem frutos, mais ela é curvada. Mais ela é curvada. E assim devemos ser. Quanto mais frutos tivermos e produzirmos, mais humildes e mais em estado de humilhação devemos ficar, porque é o Senhor que opera em nós. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, devemos nos atentar para a verdade que, na maioria dos casos, Deus exerce o seu juízo, endurecendo ainda mais o coração dos pecadores que não se arrependem. Ainda mais. Como diz a Escritura, Romanos 9,18, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. E nós vimos hoje de manhã que Deus, a executar isso, não é injusto. Jamais, jamais, não podemos atribuir injustiça a Deus. Pois injustiça seria se Ele tirasse o direito de alguém. Mas como pecadores, e todos pecaram, como pecadores não possuem direito nenhum, a não ser de serem condenados, logo Deus não é injusto. Ao salvar alguns e ao condenar outros. E isso é terrível, meus irmãos. Isso é terrível. Nós presenciamos diariamente Deus endurecer pecadores que não se arrependem. Parece o povo, não é?
Hoje pela manhã o Senhor se manifestou a nós como se manifestou ao povo no deserto. Lembra que Deus desce no próprio monte, o monte treme, de maneira que Deus fala, aquele que tocar no monte morrerá. Deus se manifestou hoje da mesma forma por sua palavra, advertindo e alertando a nós. Mas quantos encostam nesse monte em pecado e são fulminados e endurecidos por Deus? E é isso que vemos aqui, Deus executando a sua justiça no verso 21, endurecendo o coração de Faraó. Mas lembre-se, antes de Deus endurecer o coração, Deus irá adverti-lo, Deus irá alertá-lo. E Deus sempre faz isso. Deus, antes de endurecer alguém, Ele alerta. Ele alerta em sua palavra. E assim como todos nós hoje somos avisados pelas Escrituras do juízo final de Deus que virá sobre todo o mundo, Deus usaria Moisés para alertar Faraó do juízo que viria sobre o Egito. E olha o aviso de Deus aí nesses versos 22 e 23. Olhe comigo, o aviso de Deus. Verso 22 e 23 do capítulo 4 de Êxodo. Depois, diga ao Faraó, que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho. Verso 23. E eu já lhes disse, que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. E eu quero destacar essa expressão usada aí no verso de número 22, especialmente no final do verso 22. Olhe comigo, essa designação que Deus dá ao seu povo. Israel é o meu primeiro filho. É o meu primeiro filho. A expressão usada aqui por Deus para que Moisés repetisse essas palavras diante ao Faraó seria perfeitamente entendida pelo Faraó. Assim como os alertas de Deus hoje são claramente entendidas ou entendidos pelos ímpios que nos cercam. Pois, segundo a crença egípcia, o Faraó era designado oficialmente como sendo o filho de Ra. Filho de Ra. Ra era o deus sol do Egito. E era um dos deuses mais importantes da religião deles. Era uma divindade muito adorada lá. E, através da arqueologia, várias inscrições foram encontradas nos túmulos dos faraós. E lá era descrito que Faraó era o filho amado de Ra. O filho amado de Ra. Ou seja, o faraó que era o amado de Ra, e que, portanto, era teoricamente defendido pela maior divindade do Egito, seria destruída por Deus. Seria destruída por Deus. E aqui Deus diz a Faraó, né? Por isso que eu falo que Faraó entendeu bem essa expressão, Israel é meu primeiro filho. Porque Faraó se designava, e o povo designava Faraó como sendo filho de Ra. E é por isso que Deus diz, olha, Israel é meu primeiro filho. Ou seja, Ra não vai ser capaz de te proteger, como eu, o Senhor, protegerei o meu povo. Como de fato eu vou proteger e dar grande escape ao meu povo. Literalmente no hebraico, meu primeiro filho é filho primogênito. Filho primogênito. E é por esse título honroso que Deus chama o seu povo. Isso deixa muito claro uma coisa para nós, meus irmãos. Filho primogênito destaca que Deus prefere a Israel do que as outras nações. É como se Deus estivesse dizendo, liberte o povo a quem eu escolhi dentre todas as nações, para me servirem, para me cultuarem. E isso aponta para a eleição. A eleição é uma doutrina bíblica que é muito clara nas Escrituras para nós. Deus sempre teve os seus eleitos. Aqui estamos vendo isso mais uma vez. Deus, desde a eternidade, elegeu aqueles que seriam salvos, aqueles que seriam alvos do seu amor soberano por pura graça. Vamos lá em Efésios para relembrar isso, capítulo 1, verso 4. Efésios 1, verso 4 e 5. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo,
para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Ou melhor, perdão, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Perceberam aqui que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo com um propósito, no verso 4, para sermos santos e sem culpa diante dele. Nós vamos ver destacar muito isso em Êxodo. Deus falando, a massa deve ser sem fermento. A massa que vai ser feita os pães para a preparação da Páscoa tem que ser sem fermento. E fermento na Bíblia é designado como pecado. E nós vemos aqui que nós, se somos eleitos por Deus, nós temos que ser santos. Por quê? A Bíblia diz que temos que ser sem culpa diante dele. Ou seja, Cristo morreu com os nossos pecados. Ele é o Cordeiro Pascal. Se ele morreu com os meus pecados, o que tenho eu em viver nos pecados que outrora eu digo que Cristo morreu por eles? Portanto, aqueles que arrogam que são eleitos de Deus e vivem em pecado, meus irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque somos eleitos com um propósito, de sermos santos. E a massa tem que ser sem fermento, tem que ser pura, extremamente pura. Vamos retornar no capítulo 4 de Êxodo, porque nós vemos claramente, mais uma vez, a Escritura declarando essa doutrina da eleição divina. Olha o verso 22, novamente comigo. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho, é meu primeiro filho. Claramente a doutrina da eleição aqui destacada. Mas as pessoas, elas não querem aceitar essa verdade bíblica. E como Faraó recusou libertar o povo, essas pessoas se recusam a aceitar essa ideia claramente exposta nas Escrituras. Mas olhe comigo o final do verso 23. O que essa recusa causa, o que esse endurecimento causa. Olha o final do verso 23. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, final do verso 23, matarei seu primeiro filho. Matarei seu primeiro filho. Israel não podia sacrificar ao Senhor dentro do Egito, pois os animais envolvidos no sacrifício eram animais que eram adorados pelo povo egípcio. Portanto, os egípcios nunca permitiriam que os animais fossem sacrificados ao Senhor. E é por isso essa ordem do verso 23, né? Olha comigo a parte A do verso 23. Eu já lhe disse que deixe meu povo ir ou sair do Egito, ir para bem longe do Egito. Mas como revela as Escrituras, o faraó não deixa o povo ir. Não é isso que diz o verso 23? E eu já disse que deixe meu povo ir para prestar culto, mas você não quis deixá-lo ir. Você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Já que o primeiro filho de Deus, o povo, estava sendo afligido e morto pelo faraó, nada mais justo que Deus matar o primeiro filho de faraó em retribuição à sua dureza de coração. E de acordo com as Escrituras, nós vemos que Deus dá vida e Deus tira a vida, meus irmãos. Isso é uma verdade clara para nós. Deuteronômio capítulo 32, verso 39 diz: vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu ferirei e curarei, ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. O apóstolo Paulo reafirma isso em Romanos 9, quando diz: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro autoridade sobre o barro? As Escrituras não têm medo nenhum de declarar essa verdade, de que Deus tem direito sobre a vida e sobre a morte. Deus mata e Deus dá a vida. Como Criador, Ele tem o direito sobre toda a sua criação e todas as suas criaturas. E Ele está sendo totalmente justo, pois as Escrituras nos alertam que os nossos primeiros pais foram avisados, os nossos representantes, que o dia que comerem do fruto certamente morreriam. E o ser humano de fato morreu, meus irmãos.
não só a consequência física da morte que enfrentaremos por conta do pecado, mas a pior morte, a morte espiritual. A total apatia com as coisas santas. Como eu disse hoje de manhã, a paciência de Deus é abusada grandemente pelos ímpios. E como é abusada? Deus retém a sua ira, mas os pecadores retêm as suas lágrimas. Não choram pelo pecado. Meus irmãos, é impossível sermos consolados se não chorarmos pelos nossos pecados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, pois serão consolados. Não existe consolação se não nos arrependermos, se não chorarmos pelo pecado, se não sentirmos o nosso estado de rebeldia contra Deus. Se por acaso estivermos vivendo em pecado, ou se tropeçarmos em algum pecado. As pessoas querem consolação, mas entram pelo caminho errado da libertinagem, entram pelo caminho errado do amor mundano que tolera todas as coisas, inclusive uma vivência em pecado. Quanto mais um pecador se recusa a chorar e se entristecer pelo pecado, mais a ira de Deus aumenta contra ele. Por isso Deus é justíssimo ao manifestar a sua ira, porque como diz a Escritura, porque pois se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações capítulo 3, verso 39. Lamente-se pelos seus pecados, mas é a última coisa pelo qual lamentamos, não é? Lamentamos pela perda financeira, lamentamos pela perda de um filho, lamentamos pela doença, lamentamos por um dia muito quente, por um dia muito chuvoso, lamentamos por coisas tão triviais, mas não lamentamos por aquilo que deveríamos lamentar, como diz a Escritura, pelos nossos próprios pecados. Pelos nossos próprios pecados. Quando um pecador não lamenta pelo seu pecado e não se arrepende, Deus manifesta a sua ira. E é isso que nós vamos ver aqui. A ira de Deus sobre Moisés, a partir do verso 24 ao verso 26. Começando aqui no verso 24. Olhe comigo no verso 24. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Você já parou para pensar o quão grave isso é? Deus encontrar com você para te matar? O próprio Deus. E é isso que acontece aqui com Moisés. Como diz o verso 24, numa hospedaria ao longo do caminho. Hospedaria aqui provavelmente perto de algum local que havia água, algum local onde os viajantes descansavam, de uma viagem cansativa pelo aquele deserto escaldante. E é nessa hospedaria que o verso destaca que nos é dito que mais uma vez o Senhor foi ao encontro de Moisés. Não é? Não é isso? Numa hospedaria ao longo do caminho o Senhor foi ao encontro de Moisés. Maravilhoso se encontrar com Deus. Mas as pessoas esquecem que Deus nem sempre é encontrado em sua forma de misericórdia. Porque Moisés anteriormente teve um encontro com Deus. Nós vimos isso no capítulo 3 de Êxodo. Mas quando Deus foi ao encontro de Moisés, ele foi em misericórdia, ele foi em bondade, através da sarça. Mas dessa vez aqui ele vai ao encontro de Moisés, não revelando a sua misericórdia, revelando a sua ira. Sua ira. Não sabemos se Deus foi em forma teofânica, não sabemos se foi através de um anjo vingador ou até mesmo uma doença que o Senhor lançou sobre Moisés. Não sabemos ao certo, mas o fato é que Deus foi ao encontro de Moisés e irou-se. Como diz o final do verso 24, né? A ira foi tanta que Deus procurou matá-lo. Procurou matá-lo. Não é a primeira vez que a ira de Deus se acendeu sobre Moisés. Anteriormente, Deus já tinha se irado com Moisés pela relutância e a falta de confiança que Moisés demonstrou para com Deus. Olhe comigo no próprio capítulo 4, no verso 11 a 14, no próprio capítulo 4, a primeira ocasião em que Deus se ira com ele, no verso 11 a 14 do capítulo 4.
O Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem o lhes concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Verso 12: agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Que encorajamento melhor do que esse? O próprio Deus falando: vá, eu estou com você, eu te ajudarei. Mas olha a reação de Moisés no verso 13. Moisés, porém, respondeu-lhe: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Se Deus quisesse usar outra pessoa, Deus usaria outra pessoa, não iria Moisés. Mas aqui Moisés diz: envie outra pessoa. E olha o verso 14: então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, e ele se alegrará ao vê-lo. Ou seja, a ira de Deus se acende aqui no capítulo 4, no comecinho do capítulo 4, contra a incredulidade de Moisés. Deus tinha falado que seria com ele, e Moisés não acredita que Deus seria capaz de sustentá-lo. Portanto, não é a primeira vez que Deus se ira com Moisés. E também não será a última, meus irmãos. Nós conhecemos muito bem e já meditamos sobre Números 20, na ocasião em que Moisés fere a rocha, desobedecendo a ordenança clara de Deus, e Deus se ira com ele, de modo que ele não entra na terra prometida. E nesse episódio em que Moisés fere a rocha, o motivo da ira de Deus foi o mesmo: incredulidade. Mas aqui, no verso 24 do capítulo 4, o motivo é outro, meus irmãos. É outro, é a circuncisão. É a circuncisão. Olhe comigo o verso de número 25. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou aos pés de Moisés. Ou seja, o motivo aqui não é incredulidade da parte de Moisés, mas o motivo é circuncisão. E o melhor relato que pode explicar esse verso é que Moisés adiou a circuncisão de um dos seus filhos. Ele adiou, ele deixou para depois circuncidar um dos seus filhos. Talvez por um desacordo com sua esposa, porque nós sabemos que sua esposa, nós devemos lembrar, isso é importante para nós. O sogro de Moisés era sacerdote em Midian, ele era um midianita. Consequentemente, a esposa de Moisés, filha de Jetro, também era uma midianita. Ela não era uma hebreia. E para nós entendermos os versículos que sucederão aqui, nós precisamos entender por que essa reação de Zípora. Por que os medianitas pareciam ter uma certa repulsa a esse ato de circuncisão? Se nós irmos para Gênesis no capítulo 25, não precisa abrir, mas lá nós já lemos Gênesis todo e nós vamos nos lembrar disso. Nos é revelado que Abraão casou-se novamente após a morte de sua esposa Sara. E lá o texto nos diz que ele casou-se com uma concubina chamada Quetura. E desse relacionamento de Abraão com Quetura nasceu um menino chamado Midian. Os midianitas, portanto, eram descendentes de Abraão, faziam parte da descendência de Abraão, porém não eram da mesma linhagem de Isaac, a linhagem prometida, o filho da promessa. E embora o próprio Midian fosse circuncidado por seu pai Abraão, Ismael também provavelmente foi circuncidado, depois que Ismael, Midian e esses filhos que foram frutos do relacionamento de Abraão com as concubinas foram mandados para longe, e o texto de Gênesis 25 no verso 6 nos diz isso, eles foram para longe de Abraão, para longe de Isaac, esses filhos, eles não continuaram a prática da circuncisão, nem seus filhos. E é por isso que Moisés, aqui, mesmo sabendo da obrigação de circuncidar, provavelmente não fez, porque não era uma prática da família de sua esposa. E lembre, ele vivia em Midian. Mas mesmo assim Deus ficou ofendido com aquilo, porque Moisés demonstrou negligência. E negligência é pecado, meus irmãos. Negligência é pecado.
Não apenas porque Moisés sabia que toda criança hebreia teria que ser circuncidado para ser admitida entre o povo de Deus, e assim fazer parte daquelas bênçãos de Abraão, não é? Mas também porque Moisés seria o grande exemplo para o povo de Deus. Moisés seria o responsável de ensinar a lei de Deus ao povo. Então pense comigo, se o próprio regente da lei negligenciasse a lei, por que o povo deveria guardar? Por que o povo deveria obedecer? E é isso que nós devemos nos atentar, nós que teremos filhos ou que temos filhos, principalmente os que têm uma posição de ensino, ou aqueles irmãos também que exercem outras funções no corpo de Cristo. Não adianta falarmos do Evangelho para os de fora, não adianta sabermos a verdade se não aplicarmos isso em nossa família, em nossa própria casa, em nossos próprios filhos. E quão terrível é o estado de pecadores, meus irmãos, que tragicamente acham que somente o ato de apresentar os seus filhos na igreja vai os tornar salvos do inferno e da ira de Deus, quando os próprios pais não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. É inútil, vão e tolo essa atitude. E aqui Moisés foi negligente, porque a circuncisão fazia parte da lei de Deus. E nós sabemos que o ato da circuncisão era tão importante que antes da lei ser constituída, ela já era praticada. Deus já tinha ordenado para Abraão praticar a circuncisão. Portanto, Zípora, por mais que negligenciasse a circuncisão, ela era da descendência de Abraão. Ela sabia, ela tinha consciência do perigo que Moisés, seu marido, sendo um hebreu, estava correndo em não circuncidar os seus filhos. Foi então que ela apressou-se imediatamente e ela mesma exerceu o ofício da circuncisão, como lemos no verso 25, vamos ler mais uma vez. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou aos pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Zípora foi e fez o que deveria ser feito por Moisés. O quão terrível é um alerta para nós, homens, especificamente. Uma responsabilidade que é dada aos pais conjuntamente, mas principalmente a nós que somos homens, é ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor, no caminho do Senhor. E às vezes, muitos homens negligenciam essa responsabilidade, colocando nas costas de suas esposas, que têm responsabilidades distintas e elas ficam totalmente sobrecarregadas. Isso é um alerta para nós, homens, a não negligenciar, porque pode trazer consequências terríveis. Terríveis. E só não trouxe a morte de Moisés porque, como vimos aqui no verso 25, Zípora removeu a ira de Deus, cessou a ira de Deus com a obediência à palavra de Deus. Por que é tão importante a circuncisão? Meus irmãos, sabemos que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé, do selo que viria através de Cristo. Portanto, Moisés negligenciara a circuncisão, ele estava negligenciando a graça de Cristo. Negligenciando a graça de Cristo. E Deus está prestes a agir contra todos aqueles que negligenciam a sua graça. Deus é rápido em derramar a sua ira contra aqueles que negligenciam a graça de Deus, a graça de Cristo. Mas graças ao ato de Zípora, essa ira de Deus foi aplacada aqui. E Deus faz com que Moisés seguisse sua viagem. Olha no verso 26. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Essa expressão, marido de sangue, é repetida aqui. E Zípora, ainda que agiu de forma certa em fazer aquilo que deveria ser feito, essa expressão que ela usa contra o seu próprio marido, tu és o marido de sangue para mim,
é uma afronta terrível. Talvez Zípora disse isso porque, sendo midianita, a circuncisão era algo não praticado ou repulsivo aos olhos medianitas. E ela entende que, por Moisés ter negligenciado esse ato, obrigou ela a fazer aquilo que ela não queria. Aquilo que para ela era repulsivo, circuncidar o seu filho. E é por isso que ela age de forma tão desproporcional assim. Ela fala: tu és um marido de sangue para mim. E isso cria uma desavença entre eles. E provavelmente por conta dessa desavença, e também pelo fato que o filho de Moisés deveria ser cuidado, os seus ferimentos deveriam ter cuidados mais precisos, é que Moisés envia de volta a sua família para Midian. Nós ficamos sabendo disso lá no capítulo 18 de Êxodo, no verso 2, que diz que Moisés, que tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu. Ela lá na frente vai voltar e vai se unir novamente com Moisés. Mas entendam como terrível é o ato da negligência, porque criou uma desavença terrível entre Moisés e sua esposa e os seus próprios filhos. Por isso, o marido não negligencie os seus deveres, porque isso pode evitar muitas coisas ruins. E aqui, Moisés só não morreu porque a ira foi aplacada pela obediência. Meus irmãos, o que podemos aprender desses versículos, que são muito pouco pregados no meio da nossa cristandade, versículos que são desconhecidos para nós, o que podemos aprender diante dessas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito? Eu penso que a primeira aplicação para nós essa noite é nós termos ciência do quão perigoso é desconhecer os meios de graça. Desconhecer os meios de graça. Vimos aqui como foi terrível Zípora ignorar a circuncisão. A circuncisão era um meio de graça que Deus tinha feito desde os tempos de Abraão. A circuncisão era um sinal que a pessoa era descendência de Abraão e também fazia parte da aliança de Deus. E Zípora fazia parte da descendência de Abraão, mesmo sendo uma midianita. E por pura graça ela se unirá ao povo posteriormente na viagem rumo à terra prometida. Mas o quão difícil foi para ela, ou o quão difícil é para nós a caminhada, quando negligenciamos os meios de graça. Não perdemos a nossa salvação, o eleito nunca perde, mas o quão terrível é ser um crente fraco. Você vai se rastejar por esse caminho quando você poderia andar e até mesmo correr por ele. Vimos aqui claramente ao exemplo de Zípora, pelo simples fato da negligência do meio de graça, a circuncisão. E mesmo que por uma forma apressada, no último momento, ela agiu corretamente, foi salva e livrou Moisés como um tição tirado do fogo, como muitos hoje, o quão terrível foi o rancor que ela guardou do seu marido e como desprezou terrivelmente a circuncisão que foi estabelecida por Deus. Para nós, hoje, Deus em Cristo nos concedeu muitos meios de graça. A oração, a meditação na palavra, a comunhão no culto, as conversas santas. Mas quantos de nós, muitas vezes, negligenciamos todos esses meios que Cristo, pelo seu sangue, nos concedeu? Zípora foi salva pelo sangue. Mas quantos de nós negligenciamos os meios de graça que foram comprados pelo sangue precioso de Cristo? Nós falamos como Zípora. Falamos exatamente como ela. És um homem sanguinário. Quando na verdade Cristo, o verdadeiro Moisés, derramou o seu sangue para nos conceder não somente a preciosa salvação, mas para nos conceder santificação. Pois é a santificação que nos levará à glorificação, meus irmãos.
Portanto, que tomemos cuidado para não negligenciarmos os meios de graça, que nos ajuda a suportar as aflições, que nos edifica para que a cada dia cresçamos à imagem de Cristo. Porque se negligenciarmos os meios de graça e encontrarmos por aí as lutas, as aflições, elas serão muito mais pesadas para nós. Elas serão ou parecerão insuportáveis para nós. Insuportáveis para nós. Isso nos leva à segunda aplicação. Esse texto devia deixar algo muito claro para nós. O quanto estamos aptos a ceder à insensatez dos outros. Quão fácil nós estamos suscetíveis à insensatez das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes por medo de chatear o nosso próximo, ou de não ofendermos o nosso próximo com a verdade, nós somos negligentes. Oh, meus irmãos, que nós venhamos ofender com a verdade todas as pessoas, menos ofender a Deus com os nossos pecados e com a nossa negligência. Deixe que elas se sentam ofendidas um pouco, elas passam as suas vidas ofendendo a Deus. O único que não é digno de ofensa, o nosso Senhor. Moisés aqui provavelmente não havia circuncidado o filho por ter cedido à insensatez da sua esposa. Isso nos ensina, meus irmãos, que acima do amor que temos para com o nosso cônjuge, acima do amor que temos para com o nosso próximo, muito acima deve estar o nosso amor para com Deus e com a verdade escrita e revelada a nós, do qual você está segurando aí. O amor suporta tudo, mas não aceita tudo, pois o que aceita tudo não é amor, e sim omissão, e omissão é pecado, omissão é negligência. Por isso devemos corrigir em amor as pessoas que amamos, para que não venhamos cometer o mesmo pecado terrível contra Deus aqui. Mas nós queremos manter o joio no meio do trigo, não é? Ou melhor dizendo, o joio não conseguimos detectar. O joio só Cristo vai detectar. Mas nós queremos fazer algo ainda pior. Nós queremos manter bodes no meio de ovelhas, árvores sem frutos. Árvores sem frutos. O quão isso fere a santidade de Deus. E nós negligenciamos, às vezes, a disciplina que poderia trazer ao arrependimento a esse pecador que não abandona o pecado. Como foi o caso bíblico de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5. E devemos estar atentos a isso. A Bíblia nos orienta aqui com pessoas que se dizem cristãos, mas vivem em pecado. E esses nós não devemos nem comer. Devemos alertá-los sobre o quão eles estão ofendendo a Deus. E não devemos deixar o fermento contaminando a massa. Isso foi dado a nós. Paulo diz à igreja de Corinto: vocês deveriam expulsar esses pecadores impenitentes do meio de vocês. Isso é amor. Porque nós às vezes estamos negligenciando o único meio que poderia ser usado para que esses pecadores se arrependessem de fato. E não é falta de amor nós agirmos assim. Falta de amor será se nós continuarmos a não agir dessa forma. Pois ele mesmo disse, não é? Na sua escritura: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. Se você chama isso de amor, reveja seus conceitos, pois eles não são bíblicos, são humanistas, são mundanos. Só conseguimos amar verdadeiramente o próximo quando amamos Deus em primeiro lugar. E só amamos Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, quando cumprimos a sua vontade plena. E pregamos o amor verdadeiro. E agimos de forma amorosa contra o nosso próximo.
Devemos amar a Deus acima de tudo, pois Ele tanto nos amou que deu seu Filho unigênito para morrer com os nossos pecados e nos salvar. Terceira aplicação que eu acho que podemos aprender aqui, meus irmãos. O povo de Deus não escapará dos flagelos da ira quando ofenderem a Deus. O povo de Deus não vai escapar dos flagelos da ira de Deus. Vimos aqui Moisés, um servo de Deus, que por causa de um descuido ofendeu gravemente Deus com seu pecado e, consequentemente, isso trouxe grandes problemas na vida de Moisés. Apesar de ser salvo, ser servo do Senhor, ele teve que lidar com as consequências do seu pecado. Assim como Davi. Lembra de Davi? Davi pecou gravemente contra o Senhor, Deus o perdoou, o justificou, mas ele teve que enfrentar as terríveis consequências do seu pecado. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era como muitos que vemos por aí, que quando Deus manda as aflições, as pessoas dizem, retira de mim a aflição. Mas foi por conta dos pecados que a aflição veio. E as pessoas dizem, retira de mim as aflições. Davi não era assim. Davi só se preocupava com uma coisa: não retire de mim o teu espírito. Era como se Davi dissesse, pode vir as consequências do meu pecado, porque eu ofendi ao Senhor. Eu ofendi o seu amor, que me resgatou quando eu estava no anonimato, cuidando do rebanho, e me honrou de tal maneira que me tornou rei, e me salvou dos meus pecados. Eu o ofendi. Mas o Senhor pode trazer a espada em minha família, mas não retire de mim o teu espírito. Isso nos mostra o alvo que deve ser a vida cristã. Devemos não ter medo de perder a nossa saúde, os nossos filhos, as consequências dos nossos pecados vir até nós. Devemos ter medo de Deus retirar de nós e se afastar de nós. É isso que devemos temer. Muitos querem ser segundo o coração de Deus, assim como Davi, mas quantos choram pelo pecado? Quantos amam a Deus mais do que as próprias consequências? Os puritanos diziam, prefira a maior aflição do que o menor pecado. É isso que devemos ter. Porque muitas vezes, por descuido, nós atraímos para nós a desaprovação de Deus. E com isso Deus nos corrige em amor, para que nós venhamos nos arrepender e façamos o que deveríamos ter feito. E assim Ele nos perdoa, nos livra do inferno. Mas mesmo assim, lidamos como Davi, lidamos como Moisés com as aflições e o desconforto que o pecado traz. Por isso sejamos cautelosos, meus irmãos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 41. Ou seja, a carne é fraca. Não é uma desculpa para pecar, mas um alerta para nós. Quarta e última aplicação que podemos aprender diante desses textos lidos e meditados. Houve um que de fato Deus quis matar, pois esse carregou em si mesmo uma multidão de pecados. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Houve um que não era um homem sanguinário, mas se tornou um homem que sangrou por muitos. Houve um que não era um homem de sangue, mas derramou o seu próprio e precioso sangue para nos dar vida abundante. E como muitos pecam contra esse sangue, se dizem cristãos, se dizem salvos, mas vivem em pecado. O sangue de Cristo é insultado na vida desses. E quantos de nós não insultamos esse sangue quando tropeçamos e não nos arrependemos de imediato? Nós merecemos a ira de Deus pelos nossos pecados, sabemos disso de cor. Mas Deus, Ele mesmo, nos livrou de sua ira, enviando seu Filho para tomar sobre si os nossos pecados. Ele mesmo, que nunca pecou, agora carrega sobre o seu corpo
E eu tenho em mente aqui a cruz. No momento, no ato da cruz, ele estava carregando em seu corpo multidão de pecados. E os pecados eram dos seus eleitos, eram os nossos, meus irmãos. Cantamos isso hoje, causamos sofrimentos a Deus por conta dos nossos pecados. Os pregos eram os nossos pecados que mantinham Cristo na cruz. Ele que nunca pecou agora carrega uma multidão de pecados. Cristo que sempre foi o amado de Deus por causa de nossos pecados se tornou alvo da ira de Deus, assim como Moisés prefigurava. Como diz as Escrituras, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Isaías capítulo 53, verso 10 e 11. Esse é o motivo pelo qual Deus agradou morrer a Cristo, pois o seu servo justo justificaria a muitos e levaria a iniquidade deles. Portanto, abandone o pecado. Creia de fato nessas mensagens que você tanto ouve, que você tanto lê, que nós tanto escutamos. Creia nisso de fato. Não se considere filho pelo simples fato de você ouvir e ouvir. Saul ouvia todas as repreensões de Samuel e nunca abandonou o pecado. Acabe ouvia todas as repreensões do profeta, mas nunca abandonou o pecado. Ouvir o alerta de Deus não é sinal de que você é filho, mas só é sinal de que você é filho se você crer de fato que Cristo morreu pelos seus pecados, como diz o apóstolo Pedro, para que você viva uma vida santa. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Viemos refletir, meus irmãos, estamos vivendo para a justiça? Justiça essa que foi transferida a nós, justiça de Cristo no Calvário? Ou vivemos em pecados? Pecados esses que deveriam ter sido esmagados no corpo de Cristo na cruz. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. Hoje pela manhã vimos um claro exemplo de um pecador endurecido, que depois de ser repreendido e alertado da urgência de se arrepender, ainda não se arrependeu. Quão terrível é esse estado. Você quer caminhar nesse caminho, quer continuar nesse caminho, saiba que a paciência de Deus tem limites. Se você não impor limites em seus pecados, Deus vai impor limites à sua paciência. A sua santa paciência que é abusada pelos seus pecados. Portanto, se arrependa de seus pecados e creia em Cristo, se ainda você não fez isso de fato, e Ele te justificará. Cristo nunca pecou, foi perfeito para ser justamente o Cordeiro Imaculado e carregar os nossos pecados no seu corpo e sofrer a ira de Deus. Mas a partir do momento que cremos nessa verdade, nós devemos andar segundo essa verdade. Se você crer nisso, Deus vai olhar para você e enxergar não os seus pecados, porque os seus pecados foram transferidos a Cristo, mas Ele enxergará a justiça de Cristo. Ei, quando nós tropeçarmos, não se desespere e corra de Deus. Faça o contrário, corra para Deus. Para que devemos nos desesperar, se a Bíblia nos orienta a não confiarmos em nós, mas confiar em Cristo, pelo que Ele fez por nós, pelo perdão que Ele nos oferece e a sua reconciliação.
Por isso, sejamos agradecidos. E se você não está sendo agradecido, seja pela graça comum até, saiba que Deus pode tirar isso de você. Aqueles a quem nada foi dado, até aquilo que não tem, diz o Senhor Jesus, isso lhe será tirado. Portanto, se arrependa e creia nesse sacrifício, e você encontrará perdão para a sua alma. Só lhe deu glória. Vamos orar ao Senhor. Se coloque de pé.